Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor Davis. Meu nome é Antônio, estou aqui junto com o Arthur, com o Daniel e com o Lucas para falar um pouco mais sobre printer barriers para o nosso trabalho de teoria dos materiais. E bom, a nossa ideia aqui é fazer uma contextualização, é trazer uma introdução sobre o tema e depois apresentar o que que a gente achou de interessante, o que que a gente achou de importante para concluir como que a gente enxerga essa temática no futuro, né? Como que a gente vê o futuro das baterias impressas. E dando um passo para trás, né, a gente pode definir o que que é uma bateria, né? E o objetivo desse dispositivo, né? A bateria é um dispositivo que visa fornecer energia elétrica e armazenar energia química, né? Fazer essa conversão e estar apta a trabalhar nessas duas formas, né? E a gente consegue ver aqui um exemplo evoluído daquele experimento da batata com uma moeda e um parafuso, e já conseguiu observar a diferença de potencial entre os dois eletrodos desse dispositivo, né? Só que aqui a gente já está falando de uma bateria recarregável, com um eletrólito líquido, eh, os eletrodos no formato retangular, né? As baterias, mesmo que eh, tenham um princípio de funcionamento parecido entre si, elas podem apresentar químicas diferentes e formatos diferentes, né? A gente vê aqui mesmo o formato cilíndrico, né? Enquanto essa daqui está muito mais parecida com uma célula Pouch, com uma célula prismática, né? Que são conhecidas por esse formato retangular. Essa daqui já conta com aquela estrutura de Jerry Roll, né? E também ela é alcalina, né? Acaba tendo uma química diferente. Mas mesmo assim, com essas variações que a gente tem hoje no mercado, a gente consegue concluir que as baterias precisam, né, evoluir, né? A gente sabe que a autonomia hoje ainda de um carro elétrico não é suficiente para agradar todos os públicos. A gente sabe que fones de ouvidos, Bluetooth, por exemplo, também não são unanimidade entre os usuários, justamente pelo fato de ter que serem recarregados frequentemente. Então acaba que existem alguns pontos fracos das baterias atuais que motivam elas continuarem a serem desenvolvidas, né, e evoluídas. A gente pode citar até alguns outros desses motivos, né? A própria globalização, mesmo que as empresas estejam no fim buscando lucro, né? Elas não vão continuar comprando de baterias que não estão acompanhando o seu produto, né? Os próprios aparatos medicinais, né? Os próprios equipamentos médicos, às vezes precisam de baterias de químicas específicas ou formatos que acompanham o equipamento, né? O que possam ir dentro do corpo humano. Mas também a própria capacidade humana, né? O ser humano hoje já consegue, já está bem evoluído no quesito de manufatura aditiva, né? Que é o ponto de partida para as baterias impressas, né? Que serão discutidas em breve. Mas a gente pode dizer também o fato de sustentabilidade, né? Hoje a gente é uma dúvida o que fazer com as baterias quando elas entram na sua segunda vida, né? Que significa não conseguir armazenar 80% da carga nominal, né? Então acaba que todas essas discussões motivam o mundo moderno a desenvolver baterias que estejam aptas ao projeto que elas vão trabalhar, né? As baterias hoje são limitantes dentro do mundo de projetos, né? Então projetos acontecem e projetos não acontecem por causa das baterias, né? Boa noite, professor Davis. Eu sou o Arthur Felipe e agora eu vou falar sobre o que tem motivado, né, a mudança por esse novo tipo de bateria. O primeiro motivo é que a gente está no mundo globalizado, né? A gente está tendo uma troca, né, de informação e de tecnologia muito alta com os outros países. Também a necessidade de desenvolver produtos mais compactos na área hospitalar, né, para auxiliar os doutores, os médicos. A gente está tendo atualmente também, né, o desenvolvimento de técnicas de impressão 3D, em conjunto também com a necessidade de encontrar um tipo de bateria mais ecologicamente sustentável, e tudo isso alinhado com o fator de novas evoluções tecnológicas, como o IoT. Aqui o gráfico mostra brevemente a demanda por IoT do intervalo de tempo de 2020 a 2035, que está na casa de bilhões de dispositivos, como pode ser visto aqui. O que é o IoT? O IoT é a interconexão de objetos na rede mundial de computadores. Então, antigamente a gente interconectava humanos através de computadores. Hoje em dia os objetos também podem comunicar entre si na rede de comunicação. Isso é o IoT.
E por que isso demanda renovações dos tipos de bateria? Porque as baterias convencionais, geralmente, elas têm um padrão de tamanho, de largura. As baterias impressas, elas são mais flexíveis. E por que elas são melhores na área de IoT? Porque geralmente o IoT, os sensores, os dispositivos IoT, eles são na casa de micrômetros, sabe? Então, eles necessitam de um tipo de alimentação na casa de micrômetros também. E nisso entra as baterias impressas, sabe? Aqui é um diagrama mostrando brevemente como é que funciona o dispositivo IoT. Ele coleta dados do mundo através de sensores de temperatura, umidade. Ele necessita de uma bateria, que no caso é a bateria impressa. Ele se comunica através de ondas eletromagnéticas que operam em tipos específicos de frequência, como pode ser visto aqui. E aqui agora eu vou fazer um breve comparativo entre as baterias convencionais e as impressas. As convencionais, elas têm um processo de fabricação maduro, tem um maior custo de produção e um custo ambiental, enquanto as baterias impressas, elas são de fabricação emergente, tem o menor custo de produção e ambiental. Por que o menor custo ambiental? Porque elas são flexíveis, elas podem ser mais facilmente serem projetadas para ser descartadas, sabe? Tipo assim, mais facilmente. E é isso. Agora eu vou deixar com o Daniel. Meu nome é Daniel, e agora eu vou trazer um pouco mais sobre conceitos e definições do que são as baterias impressas. Basicamente, as baterias impressas, elas têm três tipos de fabricação: a serigrafia, o jato de tinta e a flexografia, que eu vou entrar em mais detalhes no próximo slide. O grande diferencial está na possibilidade de produzir baterias que são flexíveis, leves e finas, né? E que podem ser aplicadas em diferentes tipos de superfície, como a gente deixou escrito papel, plástico e tecido, né? Bom, essas baterias, elas possuem uma estrutura em camadas, ou seja, elas têm um substrato, anodo, eletrólito, cátodo e uma proteção. O substrato, ele serve como a base. Geralmente é feito de material flexível, como PET ou papel, já o anodo e o cátodo são impressos sobre esse substrato, né? E aí são separados depois pelo eletrólito, que permite o transporte de íons, né? Com isso, por fim, a gente vem com uma camada de proteção para garantir a durabilidade e a segurança da bateria. Um pouco mais sobre os processos de fabricação, o primeiro deles é a serigrafia, como a gente pode ver aqui na imagem, né? A serigrafia é uma técnica que uma pasta de material é pressionada por uma tela, né? E aí forma camadas finas e precisas sobre o substrato. Ela é bem eficiente para produzir eletrodos em larga escala, com uma boa uniformidade e também com um custo interessante, né? Que, de certa forma, é uma das principais vantagens, né? Ter baixo custo. Já o inkjet printing, ou jato de tinta, né? Ela já é o jeito que funciona bem mais parecido com o que a gente já conhece de impressora mesmo, né? Que as impressoras convencionais que a gente tem em casa, que basicamente, igual a gente pode ver aqui na foto, pequenas gotas de material líquido são despejados diretamente no substrato. E aí isso permite gerar padrões detalhados, customizados para as diversas aplicações, né? Já a flexografia ou fotogravura, né, que são os dois nomes aí que são mais conhecidos, é uma técnica rotativa que, basicamente, como a gente vê na imagem, eles usam dois cilindros, e esses cilindros giram, né, sobre uma superfície flexível, e aí ele é ideal para para transferir as gravações, né, em grande volume, né? Então isso torna o processo para uma grande produção bem mais eficiente e também econômico, né? E por fim, falando agora um pouco mais dos materiais que compõem, né, as baterias impressas, geralmente são utilizados ali para os eletrodos o dióxido de manganês, né, o zinco e o grafeno, enquanto que para o eletrólito ele é uma mistura de PVA com ácido fosfórico, né, um ácido fosfórico. E o substrato ele já é feito de PET, papel ou polímeros, né? E a, a grande vantagem desses materiais é justamente que, primeiro, eles são materiais abundantes, né? Não são tóxicos e permitem uma fabricação de baterias que são sustentáveis, né? E, querendo ou não, um dos grandes problemas que a gente tem de descarte, seja de pilha ou das baterias que a gente tem, por exemplo, de carros, né, a questão do descarte e do de quanto se polui para a produção é algo que
que levanta muitas questões aí, né? Então, você ter um tipo de bateria e ela é pequena, compacta e biodegradável, ela se torna uma alternativa muito interessante para diversas aplicações e principalmente com esse viés mais sustentável, né? Meu nome é Lucas. Continuando um pouquinho o que o Daniel falou, vou falar aqui, começar falando sobre as propriedades, né, das baterias. Elas têm propriedades elétricas específicas. Como a gente pode ver aí, ela atua numa tensão operacional de 1,5 a 3,6 volts, tem uma capacidade de armazenamento de até 10 mAh e normalmente tem espessuras de 200 micrômetros até 1 milímetro. Nessa, né, nessa dinâmica da bateria tem alguns desafios, né, como a estabilidade eletroquímica, uniformidade da camada e integração com circuitos flexíveis. Falando um pouco sobre as aplicações, uma das aplicações mais importantes das baterias impressas são as etiquetas inteligentes, que elas são usadas em logística, rastreamento e controle de estoque. Então, elas precisam de baterias leves, flexíveis e de baixo custo, né? Características que as baterias impressas estão aí para oferecer. Vou falar sobre os wearables agora, os eletrônicos vestíveis, que são uma das principais aplicações das baterias impressas, que você vê aí como pulseiras, óculos, sensores biométricos e roupas inteligentes, consiste basicamente nessas baterias sendo integradas diretamente no tecido ou no material que for, tornando eles mais confortáveis e mais discretos para o uso diário do usuário. Falar um pouco agora sobre outra aplicação, que são os dispositivos biométricos. No setor da biomedicina, as baterias impressas elas são usadas em sensores descartáveis, dispositivos de monitoramento e equipamentos médicos portáteis. A flexibilidade e o baixo impacto ambiental eles são essenciais para a aplicação de uso único e para garantir a segurança do paciente. Além delas poderem ser moldadas em qualquer forma, né, que isso viabiliza diversos usos na medicina atual, né? Você precisa de colocar uma bateria ali em algum equipamento que precisa ser colocado num lugar específico do corpo, ele pode se adaptar ali, o que garante mais conforto, né, para o usuário, para ele poder usar no dia a dia dele. Um dos pontos mais cruciais que a gente tem que tocar é sobre a sustentabilidade, né? Por que a gente deve investir nesse tipo de bateria? Essas baterias elas utilizam materiais que são não tóxicos e abundantes, como o Daniel já tinha falado, zinco, carbono e polímeros biodegradáveis. O processo de fabricação ele consome pouquíssima energia e facilita o descarte, que é um grande problema das baterias convencionais, reduzindo drasticamente o impacto ambiental, né? Além disso, o potencial da integração total com a eletrônica impressa e produção regionalizada diminui bastante os custos operacionais. Em conclusão, as baterias elas representam uma nova fronteira tecnológica. Elas não substituem 100% as baterias convencionais, mas elas ampliam a possibilidade de aplicação, né? Especialmente em dispositivos flexíveis, sustentáveis e que tem essa dinâmica com o usuário, né? Pode ser mudar de forma, ter um design diferente, ser mais bonita, o que o cliente estiver procurando nos equipamentos que ele precise, né? E elas integram avanços em ciência dos materiais, eletrônica e sustentabilidade. Finalmente, nós temos nossas fontes aí, que foram utilizadas para o nosso projeto, incluem artigos científicos, vídeos e sites especializados sobre baterias impressas e suas aplicações. Muito obrigado aí pela atenção e é isso, nossa apresentação.